Qual será o próximo país que a Rússia irá invadir? Essa pergunta surgiu desde a invasão em 2022 e é tema recorrente na geopolítica mundial. Seria a Suécia? A Finlândia? A Polônia? Os países bálticos? Ou será que tem outra opção no radar dos russos? Bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar qual o próximo país a Rússia pode invadir. Se inscreve, deixa seu like que o vídeo começa agora. Vamos começar falando sobre a Suécia e a Finlândia, que recentemente entraram para a OTAN com medo da agressão dos russos. E os dois países têm um bom relacionamento, principalmente a Suécia, que investe bastante no seu poderio militar. Ela é fabricante de equipamentos militares. E hoje ela tem um bom relacionamento com a Finlândia e não há porquê os dois serem alvos dos russos em curto prazo. Claro que, num eventual conflito com a OTAN, a Finlândia seria o principal alvo ali, no começo, mas hoje não há nenhum indício de que isso possa ocorrer. Já a Polônia, ela tem um forte relacionamento com os americanos, ela vem se preparando nos últimos anos, ela investe bastante na área militar e dificilmente os russos vão querer algum conflito num curto prazo. Eu diria que a Polônia é até mais difícil ela entrar nessa lista do que a Suécia e a Finlândia, devido ao passado dela, na Segunda Guerra, pelas invasões que ela sofreu. Ela tem um trauma e ela investe constantemente no seu exército. E nos últimos anos, após a invasão da Ucrânia, isso se intensificou muito. E agora ela já faz um tempo que ela faz parte da OTAN. Dificilmente o Vladimir Putin pensaria em fazer algo contra os poloneses num curto prazo. Novamente, num eventual conflito, tudo é possível, um conflito com a OTAN, mas sozinha ela está fora da lista. Já os países bálticos são apontados por muitos analistas como um dos principais futuros alvos da Rússia. E sim, há grandes chances desses países, para quem não sabe, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, que fica entre Kaliningrado e o território russo, e eles seriam sim um bom alvo para começar uma guerra com a OTAN. Mas no momento o que salva eles é exatamente essa aliança que eles têm com a OTAN, e a Rússia não deve se intrometer nisso num curto período. Recentemente, eles até criaram um pacto de defesa, as suas forças armadas vão interagir para criar uma linha de defesa na Europa, mas nesse primeiro momento eles estão a salvos por fazerem parte da OTAN. Porém, eles são a porta de entrada para a Europa e futuramente eles podem sim ter problemas. Mas tem um país que não está sobre o guarda-chuva da OTAN e ele sim fica muito exposto e pode ter reais problemas. Esse país é a Moldávia, que é pouquíssimo conhecido por nós brasileiros. É um país pequeno, ele fica do lado da Ucrânia e eles têm um exército muito pequeno, algo em torno de 6.500 soldados, e politicamente eles são muito instáveis. Para a gente ter uma noção, em 2016 a 2020 havia um governo pró-Rússia. Após isso houve uma eleição e um governo pró-Europa assumiu, de 2020 a 2024. E mais recentemente houve uma eleição no qual um governo pró-Europa venceu, mas com muita acusação de fraude por parte da Rússia, de intervenção por parte da Europa. Então o clima lá já é instável, já não é muito seguro e lembra muito a situação que a Ucrânia estava passando antes da invasão. E a semelhança não acaba só aí. A Moldávia tem uma região separatista, que é a Transnistria. Ela tem mais ou menos 500 mil pessoas. Desde os anos 90 já existe tropas russas lá. Hoje está por volta de 1.200 soldados. É uma região que nem a Rússia já reconheceu a sua independência, mas ela apoia a independência dos separatistas. E isso pode levar a um problema que já vimos na Ucrânia. Porém, como já há tropas russas no território, como também já há muitos russos na Moldávia, inclusive há partidos pró-Rússia na Moldávia, eles já até ganharam as eleições, pode ser que o Kremlin decida fazer uma intervenção mais democrática, e tentar captar o país de uma forma mais tranquila, mais administrativa, ganhando as eleições, interferindo de uma maneira mais soft, e aí sem precisar agir militarmente. Teria sido o que eles tentaram fazer na Ucrânia e não conseguiram. Mas, devido a todos esses países, e após essa conclusão da guerra na Ucrânia, porque isso não vai acontecer antes, a Rússia não tem condição de abrir mais uma frente de batalha, não interessa para a Rússia fazer isso. Mas depois que a guerra com a Ucrânia terminar, pode ser sim que a Moldávia entre na mira russa
e pode ser que a gente tenha mais um conflito europeu. Porém, o fato dela não ter o guarda-chuva da OTAN, isso transforma ela num potencial próximo alvo. A decisão que vai sobrar para o Putin é se ele vai querer entrar num novo conflito ou se ele vai usar a sua influência com os russos da Moldávia para resolver essa questão sem dar um tiro sequer. E para você que ficou até aqui, gosta de geopolítica, gosta de temas militares, gosta de ouvir o outro lado da moeda, se inscreve aí no canal. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.